Olá, amigos! Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Rafael Simões, o seu host, e eu tô chegando para mais um episódio do SEO Happy Hour, o melhor e mais completo podcast sobre SEO do Brasil. E vamos aos temas de hoje. No primeiro bloco, eu te conto como integrar campanhas de SEO em mídia paga e por que isso é uma boa ideia. Em seguida, tem uma análise aprofundada do AI Overview do Google e os principais pontos de impacto em SEO. Aproveitando o gancho, finalizo o nosso episódio te dizendo o que fazer para aparecer na posição privilegiada do AI Overview do Google. Lembrando que você pode ajudar nosso podcast a ir mais longe e disseminar o conhecimento sobre as melhores práticas de SEO. Então curta esse episódio na plataforma que você estiver ouvindo e compartilhe com seus colegas e amigos. E se você tem dúvidas sobre SEO ou quer contratar a SEO Happy Hour, mande um e-mail para contato@seohappyhour.com ou preencha o formulário que está na descrição desse episódio. Então, sem mais delongas, vamos nessa! Se você está aqui ouvindo o nosso podcast, imagino que seja do time de SEO da sua empresa, ou ao menos trabalhe com SEO. E me diz uma coisa, você conhece quem faz mídia paga na sua empresa ou cliente? Sabe quais são os planos deles? Os investimentos? Você ao menos já uniram o time para tomar uma junto no Happy Hour? Infelizmente, essa distância entre as equipes é comum. A integração de times exige habilidades que precisam ser estudadas pelos membros da equipe e incentivadas pela gerência. Porém, quando SEO e mídia paga estão separados, o negócio pode perder muito. A curto prazo, unir estratégias evita gastos desnecessários e se certifica de que a marca passe uma mensagem unificada. Já a longo prazo, a ideia é alcançar um crescimento online sustentável. Para ajudar a gente nisso, vamos analisar o manual criado pela Grace, disponível no site da Moz com o link aqui na descrição, ensinando os 5 passos para unir SEO e mídia paga. O primeiro passo é comece conhecendo os times. Abra um espaço de conversa entre as equipes de SEO e mídia. Aprenda sobre as campanhas, projetos e iniciativas anteriores de cada canal. Pergunte sobre as campanhas atuais, seus objetivos e se estão focando em produtos específicos. Descubra se as metas foram alcançadas ou se houve obstáculos e identifique problemas que o outro canal pode ajudar a resolver. Compartilhe desafios e pontos problemáticos, pois isso pode ajudar a encontrar um terreno comum. Entender as dificuldades de cada equipe pode facilitar a colaboração e a resolução de problemas em conjunto. Aqui temos um ponto de atenção. Lembre-se de ser paciente e gentil. A integração de equipes muitas vezes não dá certo porque personalidades diferentes podem gerar embates, assim como algumas pessoas não possuem paciência para explicar as coisas. É extremamente importante que as duas equipes sejam incentivadas a ter mente aberta nesse processo. O segundo passo é compartilhar seus dados. Inclua as métricas que vocês analisam, justificando o uso. Também é possível adicionar outros dados que achar relevantes e úteis. Para SEO, compartilhe palavras-chave de alto desempenho com a equipe de mídia, incluindo aquelas que tiveram mais cliques orgânicos, sessões e conversões. Além disso, compartilhe páginas de destinos orgânicas otimizadas, pois páginas com metadados e elementos on-page otimizados podem melhorar a pontuação de qualidade e reduzir o custo do clique da equipe de mídia. Já para o pessoal de mídia paga, comece com o Google Ads, analisando o relatório de termos de pesquisa. Esse relatório mostra as palavras-chave pesquisadas por pessoas reais, focando nas taxas de conversão e no custo por conversão. Além disso, compartilhe páginas de destino pagas, especialmente as testadas, pois dados de testes de títulos podem ser úteis para otimizar páginas de destinos orgânicas. Já o terceiro passo é alinhar os cronogramas, etapa crucial para o sucesso que visa juntar as equipes e aumentar a eficiência. É importante ter visibilidade nas campanhas dos outros times para alinhar prioridades e, quem sabe, apoiá-las ou contribuir de alguma forma. Compartilhem os projetos futuros de cada canal e criem, se possível, um cronograma juntos. Isso vai garantir que todos estejam sempre na mesma página. No quarto passo, é hora de definir os objetivos em conjunto, como aumentar a receita ou melhorar o reconhecimento da marca. Cada equipe pode ter objetivos individuais, mas vai ficar claro que muitas delas serão compartilhadas por SEO e mídia. Depois de planejar e botar a mão na massa, é hora do quinto passo, analisar os resultados.
É crucial planejar como vamos medir os resultados, sempre destacando os benefícios da abordagem holística. Então definam as métricas que cada canal irá monitorar. Estabeleçam a frequência dos relatórios, seja semanal, quinzenal ou mensal. Um dashboard conjunto facilita o monitoramento, reunindo todas as métricas em um único lugar. Resumindo, ter um planejamento unificado de marketing é extremamente importante. Assim fica muito mais fácil para que membros da equipe consigam contribuir uns com os outros, além de deixar os objetivos mais claros. Lançado oficialmente esse ano, o AI Overview do Google é a evolução do SGE, que é o Search Generative Experience. O recurso que antes estava disponível apenas no Search Labs, agora foi implementado para todos os usuários do Google nos Estados Unidos. E em breve será expandido para outras regiões. Até o momento, o saldo do AI Overview é o seguinte: o recurso está aparecendo em menos de 1% das pesquisas de acordo com dados do SEMrush. Apesar do impacto ser mínimo, ainda tem um potencial significativo. E o Google não pretende oferecer insights específicos sobre o recurso. Vamos descobrir em detalhes como funciona a AI generativa da pesquisa do Google, destacando o que você precisa saber para SEO. Te conto tudo a seguir com base no artigo do Rich Sanger. Mas para começar, o que é esse tal de AI Overview do Google? Bom, gente, o AI Overview é um resultado de pesquisa avançado que usa modelos de AI generativos, que são os LLMs, para fornecer respostas mais precisas e contextualizadas às consultas de pesquisa. O objetivo é melhorar a relevância e a precisão das respostas, oferecendo uma compreensão mais profunda e específica das perguntas feitas. Para quem não sabe, o LLM, ou Large Language Model, é um tipo de inteligência artificial treinado com vastas quantidades de dados para compreender, gerar e responder a linguagem natural de forma coerente e contextualizada. Esses modelos utilizam técnicas avançadas de aprendizado de máquina, particularmente redes neurais profundas, para captar padrões, significados e nuances na linguagem humana. O autor publicou uma versão resumida de como funciona o AI Overview de acordo com a sua patente. Traduzimos o conteúdo e trouxemos para cá para vocês. Primeiro, ocorre o envio da consulta. Então você faz uma pesquisa no Google, como por exemplo fazer uma pergunta ou procurar uma informação. Em seguida, ocorre a compreensão da consulta. Então o Google ele usa uma variedade de LLMs para entender o contexto e a intenção de busca do que você pesquisou. Depois tem a etapa de coleta de conteúdo. Então o sistema ele recupera resultados relevantes, incluindo páginas da web, artigos, imagens e vídeos relacionados à sua consulta. Além dos resultados de pesquisa imediatos, o Google considera conteúdo de pesquisas relacionadas e informações que outras pessoas acharam úteis em consultas semelhantes. Então, o LLM combina todas essas informações para gerar uma resposta à sua consulta, que deve ser diretamente útil para você. A AI adapta a sua resposta com base no contexto específico de cada consulta. Se as pesquisas forem repetidas ou semelhantes em diferentes contextos, a AI ajusta os resumos que fornece. O Google aprende com a forma como as pessoas interagem com os resultados de pesquisa. Se certas respostas forem consistentemente ignoradas em favor de outras, ou se os cliques indicarem uma preferência, a AI modifica respostas futuras para se alinhar mais de perto com o comportamento do usuário. Por fim, a AI atualiza continuamente sua compreensão com base em novas informações e interações, o que ajuda a fornecer respostas mais precisas e contextualmente relevantes ao longo do tempo. E como será que o AI Overview seleciona um modelo de linguagem? Na seleção de um LLM apropriado, são considerados fatores como se a consulta é informativa, criativa ou uma solicitação para criar uma imagem, a presença ou ausência de palavras específicas e os tipos de resultado de pesquisa que respondem a essa consulta. Além disso, o histórico de pesquisa é levado em conta. Se você buscar por Apple, por exemplo, e tiver pesquisado sobre notícias de tecnologia ou produtos da Apple anteriormente, ele vai entender que a sua intenção é saber algo sobre a empresa Apple, diferente de saber resultados sobre uma maçã. Já uma pessoa que procura muito sobre maçãs, talvez ela veja resultados relacionados a isso. O autor também destacou em seu artigo
os critérios que o Google usa de acordo com a patente para determinar qual LLM será selecionada. O primeiro critério é o tipo de consulta. O Google usa classificadores para categorizar a consulta como informativa, criativa ou criação de imagens. Também são levados em conta as características dos resultados da pesquisa, os principais resultados são analisados, assim como seus tipos de conteúdo. Além disso, ele também processa o conteúdo da consulta com classificadores de aprendizado de máquina, aplica regras baseadas na presença ou ausência de determinadas palavras ou características de voz, considera a qualidade e a confiabilidade dos resultados da pesquisa, detecta palavras ou tipos de conteúdo específicos na consulta, usa o contexto do usuário e dados de perfil para informar a seleção e escolhe modelos para otimizar o uso de recurso computacional com base na tarefa. Quando os critérios indicam que não há necessidade de uso de modelo de linguagem, o AI Overview não é fornecido como resposta na consulta de pesquisa. Então vamos conferir 3 exemplos de consulta de pesquisa com a aplicação do LLM para o resultado. No primeiro exemplo, o LLM primeiro seleciona documentos do índice e depois gera um resumo. Nesse cenário, o LLM busca documentos de apoio antes de criar um resumo, garantindo a precisão desde o início. Após escolher esses documentos, ele gera um resumo usando as informações dos documentos selecionados, assegurando que a resposta seja precisa e atualizada. No segundo exemplo, o LLM primeiro gera um resumo e depois busca documentos de apoio para verificar o resumo e fornecer links. Nesse caso, o LLM inicialmente gera um resumo com base em seus dados de treinamento. Após gerar o resumo inicial, o sistema procura documentos de apoio para verificar e melhorar o resumo, verificando a sua precisão e fornecendo links para os documentos fontes. Já no último exemplo, o LLM gera um resumo primeiro e depois o evolui com base nas interações do usuário, tornando-o dinâmico e personalizado. Aqui, o sistema cria um resumo inicial e o refina com base nas interações das pessoas, como por exemplo, cliques em links, destaques de sessões ou buscas por mais informações. Com o conteúdo fornecido e os documentos de resultado de pesquisa, resultando em uma maior personalização. Após determinar a intenção e o contexto da consulta, o LLM elabora um resumo, ou seleciona artigos, páginas da web, imagens ou vídeos para ajudar a criar a resposta do AI Overview. Isso vai depender da consulta e do modelo de LLM usado. Existem 3 critérios principais para selecionar os documentos a serem incluídos no resumo gerado. O primeiro é a relevância da fonte. A AI avalia a relevância de cada documento ou página para a consulta, considerando fatores como ranking CTR da página, localização e idioma. Também considera medidas independentes da consulta, como engajamento em outras pesquisas, confiabilidade, que é baseado no autor, domínio ou links de entrada, popularidade geral e atualidade, que seria a data de criação ou atualização daquele documento. O segundo são as medidas dependentes do usuário. O sistema ajusta os resultados com base no perfil do usuário e interações passadas com o motor de busca, incluindo consultas recentes e interações não relacionadas à consulta. E o terceiro são fatores adicionais. O AI Overview refina ainda mais a seleção de documentos, considerando consultas relacionadas, que são relevantes para consultas semelhantes à principal, consultas recentes feitas pelos usuários, que podem fornecer resultados mais oportunos e contextualmente relevantes, e consultas implícitas, geradas com base no contexto ou interesses indicados pelo usuário. Essa abordagem proativa permite que o Google antecipe e atenda às necessidades dos usuários de forma mais eficaz. Uma dúvida que pode ficar é se o AI Overview busca documentos em tempo real, e a resposta aqui é não. Em vez disso, ele se baseia em dados de treinamento pré-existente dos LLMs e no índice de busca do Google. Embora a patente não mencione diretamente o uso de um banco de dados em cache, ele indica que os LLMs utilizam informações de sua base de conhecimento adquirida durante o treinamento, que pode incluir URLs ou referências a fontes que não estão mais ativas. Os LLMs têm acesso ao índice do Google para buscar e selecionar documentos relevantes. Portanto, o AI Overview combina dados de treinamento e informações do índice do Google para fornecer respostas sem verificar a disponibilidade atual das fontes em tempo real.
E Rafa, como o Google cria o resumo que aparece no AI Overview? Bom, existem 2 métodos para isso descritos na patente. No primeiro método, uma vez que o algoritmo seleciona os documentos fontes, o LLM processa o conteúdo selecionado, que pode incluir texto, imagens e transcrições de vídeo. Em seguida, ele combina esses elementos criando o resumo. O resumo pode citar diretamente os documentos fonte ou parafrasear o seu conteúdo. Já no segundo método, o LLM gera um resumo a partir dos seus dados de treinamento. Após criar esse resumo, ele busca documentos para apoiar as afirmações feitas no resumo e fornecer links. O resumo também inclui elementos interativos e links para os documentos fonte originais, melhorando a experiência para as pessoas e a credibilidade das informações. E falando no usuário, ele tem um impacto significativo em como esses resumos são apresentados. Conforme você interage com os resultados de pesquisa, como por exemplo, clicando em um link, dedicando tempo em uma leitura de um documento específico, ou até mesmo pausando sobre um conteúdo específico, o Google observa essas ações e as utiliza para ajustar e melhorar as respostas fornecidas. Lembrando que esse tipo de interação também influencia os resultados de pesquisa normais do Google, beleza? E as cores no fundo do AI Overview têm algum significado? Você já observou que nas respostas do AI Overview diferentes cores são exibidas, como por exemplo, verde ou vermelho? O documento de patente discute o uso de medidas de confiança codificadas por cores para avaliar a confiabilidade dos documentos de resultados de pesquisa. Por conta disso, tem gente falando que, por exemplo, o verde é um resultado de alta confiança. No entanto, ao questionar John Mueller sobre isso, foi esclarecido que não era o caso. Barry Schwartz, do Search Engine Roundtable, compartilhou que as cores eram baseadas na consulta e na jornada do usuário, sugerindo que havia mais na história do que se pensava inicialmente. Ficaremos de olho por aqui para saber se essa história das cores possui alguma relevância quanto ao resultado do AI Overview. Se isso acontecer, avisaremos vocês. Mas agora que você já está pronto para gabaritar uma prova sobre o funcionamento do AI Overview, vamos abordar o que você deve focar em SEO em relação a essa nova funcionalidade. Com base na patente do Google Generative AI, as dicas que temos para dar para vocês são: primeiro, concentre-se em alinhar o conteúdo com a intenção e o contexto do público, já que a AI avalia além das palavras-chave. Segundo, busque cobrir tópicos de várias perspectivas, pois a AI busca informações de forma ampla para garantir respostas abrangentes. Terceiro, otimize o conteúdo para melhorar métricas como taxa de cliques e tempo de permanência, pois elas influenciam o aprendizado da AI e os ajustes de resposta. Quarto, produza conteúdo que você tenha autoridade para falar e que agregue valor, já que a AI prioriza fontes confiáveis. E quinto, quando relevante, implemente estratégias de SEO local e personalize o conteúdo para atender às demografias e locais específicos da audiência. Como você pode ter percebido, esses aspectos são praticamente os mesmos que precisamos ter em relação a SEO para uma boa classificação nos resultados de pesquisa. Com certeza, o AI Overview é uma mudança significativa para a pesquisa orgânica, por isso consideramos importante ficar por dentro do seu funcionamento. A SEO Happy Hour pode ajudar a sua equipe de marketing ou produto a se manter atualizada e com a melhor estratégia de SEO através da nossa consultoria. Então, se você precisa de ajuda e está com medo do futuro, fala com a gente e a gente te ajuda, beleza? Agora, nos Estados Unidos, a posição mais bem privilegiada nos resultados de busca é quando um site é citado como fonte do AI Overview, já que ele aparece antes de todos os outros resultados. E o Barry Schwartz escreveu para o Search Engine Roundtable sobre um experimento que o Cyril Shepard fez para colocar o seu site lá no AI Overview. O autor explicou que apenas mudou o conteúdo da sua página para ficar o mais próximo possível do texto do AI Overview. Se o site também estivesse classificado entre os 10 primeiros nos resultados de pesquisa orgânica do Google, ele também apareceria como uma fonte citada no resumo. Ele explicou que, adequando seu conteúdo para aparecer no AI Overview, ele perdeu seu snippet de destaque. Ainda não é claro se vale a pena perder o snippet para ter uma resposta no AI Overview. O Google diz que o AI Overview tem um CTR maior do que os resultados de pesquisa tradicional,
Porém, como a gente não tem dados disso no Search Console ou em nenhuma ferramenta, fica difícil comprovar a fala do Google. Então ainda não é certo o que funciona melhor. O que eu indico para vocês é testem e vejam o que funciona melhor para o seu caso, porque eu acho que isso não vai se aplicar necessariamente a todas as buscas, beleza? Então, resumindo, se você quer aparecer no AI Overview do Google, tente criar um conteúdo que seja parecido com o que o AI já está mostrando para que você tenha mais chance de aparecer lá. Então, identifique padrões de resposta e tente adequar o seu conteúdo a isso. E também busque cobrir conteúdos de diferentes pontos de vista, já que a AI Overview do Google ela busca dar respostas para temas complexos que não necessariamente tem uma única resposta. Como, por exemplo, é mais fácil aprender a tocar guitarra ou bateria, né? Isso vai depender de pessoa para pessoa, então não é 8 ou 80, sempre vai ser mais fácil para todo mundo tocar um instrumento ou outro. Pessoas que têm mais familiaridade com o instrumento, talvez seja mais fácil para eles aprender um do que outro e vice-versa. E no nosso bloco Consultoria Grátis, temos aqui uma pergunta do Caio Casselli que diz o seguinte: Rafa, acredito que já fiz essa pergunta anteriormente, mas qual ferramenta você usa para identificar conteúdo duplicado? Abraços. Bom, Caio, não sei se foi você que fez essa pergunta, mas eu acho que a gente já respondeu ela aqui. Mas de qualquer forma, a gente responde de volta, não tem problema. Para identificar conteúdo duplicado, eu uso basicamente 3 ferramentas diferentes. E aqui não só necessariamente conteúdo duplicado, mas canibalização de páginas, beleza? A primeira ferramenta que eu mais gosto de usar para isso é o Screaming Frog. O Screaming Frog, dentro dele, ele tem um relatório que ele diz o quão similar uma página é a outra a nível do conteúdo que está nessa página. Esse relatório me ajuda a identificar páginas que são 100% iguais ou que tenham ali acima de X% iguais uma coisa da outra. E você consegue setar essa porcentagem no que você acha adequado para o seu caso. Eu geralmente uso 70%, 80%, que eu acho uma métrica ali bem agradável. Então, através desse relatório, eu consigo ver quais páginas o Screaming Frog me diz que são parecidas entre si, e aí eu consigo atuar em cima delas para tentar diversificar esse conteúdo e tornar mais diferente um do outro. Uma outra forma de você tentar descobrir isso é usando o SEMrush ou, na verdade, qualquer ferramenta de palavras-chave. Então você pode extrair o relatório de palavras-chave deles, de rankings, e agrupar diferentes URLs que aparecem para o mesmo resultado de pesquisa, em posições diferentes, claro. Se o Google está mostrando diferentes URLs para o mesmo termo de consulta, pode ser que você tenha ou conteúdos duplicados ou um problema de canibalização de palavras-chave entre essas páginas. Então essa também é uma forma de descobrir, e também existe uma ferramenta grátis para isso, que é o Google Search Console. Então, se você exportar do Google Search Console todas as palavras-chave que seu site aparece, quantos cliques e impressões cada palavra-chave teve para qual URL, você também consegue ver as palavras-chave que mais de uma URL aparece como resposta, e aí ver se você tem ali um problema de conteúdo duplicado ou canibalização. O único problema é que o Google Search Console só te permite exportar 1000 linhas, né, através da interface. Então, para essa atividade, idealmente você deveria usar a API do Search Console, que daí você consegue baixar os dados em sua totalidade, beleza? E se você, assim como o Caio, tem uma dúvida de SEO, manda pra gente no e-mail contato@seohappyhour.com ou comenta nas nossas redes sociais ou envia uma DM para mim ou para SEO Happy Hour no LinkedIn, que a gente vai ficar feliz em responder a sua dúvida aqui, beleza? Por hoje é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham entendido um pouco mais de como funciona o AI Overview do Google com base em sua patente. A gente ainda não sabe quando que essa funcionalidade vai vir para o Brasil, mas se quando ela vier para o Brasil você conhecer mais sobre ela, com certeza isso vai tornar o seu trabalho mais fácil. Se você tiver qualquer indicação de tema que você gostaria de ver aqui no nosso podcast, é só mandar pra gente no e-mail contato@seohappyhour.com, e o mesmo vale para críticas, dúvidas, elogios ou sugestões, beleza? No mais, vejo vocês na próxima semana, espero que vocês tenham gostado, um grande abraço e valeu!